Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu não sei vocês, mas eu tenho um sério problema com cores, sabe? Eu gosto das coisas assim, meio que combinadinhas, sabe? Por cores. E eu lembro que na época que eu tava no Instagram, eu me deixei assim levar. Eu acreditava que eu gostava das coisas preto, eu gostava de coisas preto e branca, sabe? Eu gosto de tudo preto e branco, só que, gente, eu detesto preto e branco. Então, eu percebi que eu tava me deixando levar, assim, por essa onda de que cor você gosta? Antes era o rosa. Aí, quando eu cheguei no Instagram, eu comecei a dizer que eu amava o preto, porque tinha uma mulher, né, que eu acompanhava ela era apaixonada pelo preto, mas eu não. Então chegou um momento que eu comecei a comprar muitas coisas pretas pra mim, sabe? E aí eu me perdi. Eu comecei a me vestir. Não era mais a Jéssica, sabe? Era aquela outra pessoa. Eu tava vestindo as roupas iguais àquela mulher, porque eu não tinha percebido, mas eu queria, né, ser ela. Então eu acabei parando de ser eu e sendo outra pessoa. Tipo, gente, eu não culpo o Instagram, sabe? Eu vejo que a gente tem a mania de querer culpar os outros, né? Tudo é culpa das outras pessoas. E se isso não deu certo na minha vida, eu procuro um culpado. Se eu errei, mas eu tenho que buscar um culpado para os meus erros. É culpa dos seus pais, é culpa do relacionamento, é culpa dos amigos, é culpa da rede social. Gente, mas a gente nunca assume a responsabilidade, né? Então, com o tempo, eu vi que eu tinha que assumir a responsabilidade pelos meus atos, né? As consequências que viriam. Então, tipo, eu me esvaziar de mim, né? Me perder, achar que eu amava, tipo, a cor preta e começar a comprar roupas pretas, entrar nesse consumismo, não é culpa do Instagram. Não mesmo. A culpa é toda minha, que me deixei. E então quero dizer pra você, tá? A gente tem que assumir a responsabilidade pelos nossos erros, porque senão a gente vai viver a vida inteira buscando culpados. Foi muito difícil pra mim entender isso, eu demorei muito tempo. Então é isso que eu queria dizer pra você. Gente, não adianta, eu vejo muitas pessoas, né? Eu sou uma delas. Culpei por muito tempo. É a culpa disso e daquilo na minha vida é do Instagram. A culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano. Mas será mesmo? Às vezes você sai do Instagram e continua cometendo as mesmas burradas de sempre. Você se afasta daquela pessoa e continua cometendo as mesmas coisas. Porque na verdade a culpa não é da outra pessoa, né? A gente tem que um momento amadurecer e assumir a responsabilidade dos nossos atos. E, né, eu tive que amadurecer e assumir. Então tô aqui no meu guarda-roupa, tava aqui olhando, então como eu falei. Gente, eu descobri que eu não gosto de preto e branco. Eu gosto de cores. Então, eu sou aquela que gosta de olhar pro guarda-roupa e ver um arco-íris. Não sei vocês. Então, eu tô olhando aqui e tô vendo que eu quero deixar ele mais colorido. Eu percebi, sabe, que o que eu tava fazendo, né? Que eu gostava de cores, mas por influência, né? Eu botava, por influência. Mas a verdade é que a gente se deixa levar. Nós mesmos nos deixamos levar. E depois a gente não assume a responsabilidade pelos nossos erros. A gente faz o quê? A gente preferimos colocar a culpa no fulano. A culpa é de fulano porque eu me deixei levar, né? Pelo que ele tava falando. Eu preferi fazer isso. Só que a gente acha mais fácil, né? É muito mais fácil colocar a culpa no outro, né? Do que a gente assumir a responsabilidade dos nossos próprios erros. Então você vai lá e fala que a culpa é de fulano. Que você fez isso porque fulano, né, te incentivou, como se alguém tivesse colocado uma arma na nossa cabeça pra gente fazer isso. Então, gente, com o tempo eu percebi que se a gente faz isso ou aquilo, sabe? A gente tem que assumir a responsabilidade, a culpa é toda nossa. Ninguém colocou uma arma na nossa cabeça. Ninguém obrigou a gente a ficar acompanhando, a ficar olhando aquilo.
a pensar, e agora eu gosto da cor azul, sendo que você detesta azul. Então, com o tempo, eu vi que eu tinha que assumir, né, a responsabilidade pelos meus atos, a consequência, né? Se eu tinha decidido fazer aquilo, então eu não podia ficar culpando a rede social. A culpa é sempre da rede, nunca é nossa, né? Então vamos tentar amadurecer e entender que a culpa, a gente tem que parar de ficar buscando culpados para tudo. Porque não vai adiantar, né? Você vai viver no eterno, na verdade, no eterno estado de vítima, né? Então, se você não tem mais o Instagram, você vai ter um outro amigo para colocar a culpa, um parente, um vizinho, a vida. Todo mundo vai ser os culpados para as decisões que você toma, para as decisões que a gente tomamos. Então, eu vejo que a gente tem que amadurecer. Eu tenho pensado assim comigo. Não adianta ficar buscando culpados, né, para os nossos erros. É assumir, né, que erramos, que nós somos os culpados pelas escolhas que tomamos, e agora tomar, né, um rumo diferente. Tentar não ficar culpando todo mundo, que a gente chega um momento que você tem que amadurecer e tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, foi bem rapidinho, eu só queria trocar aqui as cores, e isso me levou, sabe, a refletir a quantidade de coisas neutras que eu tenho, sabe, tipo preto e branco, sendo que eu não gosto dessa cor, mas eu coloquei mentalmente que eu gostava, porque em vez de eu tentar descobrir aquilo que eu gostava, era mais fácil eu ir junto com aquela pessoa que eu tava acompanhando. Não tô colocando culpa nela, porque a culpa foi minha, como eu falei já anteriormente. Então não adianta a gente ficar buscando culpados. Deus abençoe.